As 3 pessoas se sentam em 3 cadeiras centralizadas no centro do palco, ao redor de uma mesinha que carrega 3 copos de água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Flávia Lins, uma mulher branca de cabelos escuros ondulados de comprimento médio. Ela traja calça preta, blusa branca e usa por cima um blazer azul marinho. A segunda pessoa sentada é Brigitte Yara Frey Riffel, uma mulher branca de cabelos escuros, lisos e curtos. Ela traja calça bege clara e uma blusa preta. Usa colar no pescoço. A terceira e última pessoa é Alexander Martins Silveira Jimenez, um homem branco de cabelos grisalhos curtos, rente à cabeça e barba de mesmo tom. Ele traja calça preta e blusa de manga curta preta também. Muito triste, enquanto o cinzento das ruas arrepiadas dialoga um lamento como o vento. Meu coração sente-se muito alegre. Está friozinho, arrebitado. Dá uma vontade de sorrir. E sigo, e vou sentindo a inquieta alacridade da invérnia, como um gosto de lágrimas na boca. Gente, esse é um poema do Mário de Andrade, que é o patrono desse evento, e chama A Paisagem, número 1. Fez parte da Pauliceia Desvairada, que foi o livro de poemas que o Mário de Andrade escreveu e publicou na época da Semana de Arte Moderna de 1922. Então, é muito interessante a gente ver como a cidade de São Paulo, que Mário de Andrade era paulista, como a cidade de São Paulo era um personagem, praticamente, dos contos. A nossa ideia aqui hoje é conversar um pouco sobre o modernismo, sobre Mário de Andrade, que foi um ícone, uma das pessoas mais importantes do movimento. Como é que esse movimento também se espraiou para outras expressões artísticas, para a arquitetura, para a pintura, saiu da literatura. E nós vamos falar, então, também um pouco sobre as obras de Mário de Andrade. E, antes disso, eu gostaria de comentar com vocês do nosso orgulho de estar aqui, nesse festival de literatura, principalmente num momento em que a maioria das pessoas lê, no máximo, 140 caracteres, dedicam 1 minuto a ver vídeos. Então, é um alívio ver que ainda tem gente que sai de casa para participar diversos dias de um festival de literatura. Então, parabéns para vocês e vida longa ao Fliaraxá. Ao meu lado, eu tenho a Flávia Lins e Silva. Ela é natural do Cerro, terra de queijo também. Ela é mestre em estudos literários pela UFMG, é doutora em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo, mãe adotiva de 2 gatos, Graciliano Ramos e a Violeta. Já mudou mais de 12 vezes de cidade, até cair de balão aqui em Araxá, para nossa alegria. Ela é uma amante da literatura, das artes, de café da manhã de hotel. E nós estamos muito felizes e a gente espera que ela assente facho agora aqui em Araxá e fique com a gente. O Alexander Silveira Jimenez é uruguaio, estrangeiro, só? Nossa, estrangeirismo, mas viveu grande parte da sua vida em São Paulo. Ele é
doutor em mineralogia, petrologia. Tem uma filha muito fofa, que ele leva volta e meia para a escola, para assistir aula com a gente. É especialista em conservação de patrimônio construído em rocha. É o responsável pelo grupo de teatro do Cefet. E, meio que por conta disso, ele anda num Ford Ka velho, todo abarrotado de coisa para os alunos lá. Então, eu sou a Birgit, também sou nascida em São Paulo, eu sou do Grande ABC, paulista, mas já estou há um tempinho bom aqui, há umas 3 décadas já, que moro em Araxá. Sou professora de física, sou doutora em educação e, como os dois, leciono no Cefet. Então, vamos lá. Alex, como é que é essa questão da cidade de São Paulo como personagem do modernismo? Que influências você percebe na cidade e como isso interferiu também no modernismo? Perfeito. Bom, vamos fazer uma breve regressão aí no tempo e pensar uma São Paulo que hoje tem mais de 12 milhões de habitantes, tendo aproximadamente 600 mil habitantes, né? Em 1920, São Paulo era um pouco menor do que é a Uberlândia de hoje. Mas quando a gente pensa em área, em expansão, São Paulo, o centro de São Paulo, ele é construído entre, digamos assim, a geografia que 2 grandes rios permitem, o Rio Tietê e o Pinheiros, até o encontro deles em rumo ao interior. E o centro de São Paulo, ele é encostado num rio muito importante aí, que inclusive é um vale, o Vale do Anhangabaú, que tem o nome de Tupi-Guarani, que Anhangá seria o demônio, né, o diabo, o ser do mal, e Baú refere à caverna ou vale, né? Então é o Vale do Diabo. E o Vale do Anhangabaú, ele é um pano de fundo para as principais construções do início do século XX, né? E aí a gente tem uma São Paulo que busca se assemelhar à Europa e busca fazer construções em cantaria. As construções em cantaria, os principais prédios, as principais edificações de São Paulo, até o poema falou sobre o cinzento de São Paulo, não é só sobre as nuvens e a garoa, mas também São Paulo vinha a ser uma das primeiras cidades brasileiras a utilizar o concreto, e as rochas que eram utilizadas para as construções de São Paulo na virada do século eram o granito Itaquera, que é acinzentado, e o Mauá, que também é acinzentado. Então o cinza das ruas de São Paulo não é somente voltado ao cimento, mas também às construções de cantaria da época. Então a gente tem uma diferença do grande centro construído em rocha para aquele que se afasta. O que é se afastar? Tudo que passasse do Bom Retiro, ali é a região do Pari, onde a gente tem a freguesia do Ó, além do rio Tietê, já era interior, eram as fazendas, de onde vinha o fornecimento do alimento. Então, a São Paulo ela era muito concentrada ao interior do encontro dos 2 rios ali. Então, é um cenário que vem se transformando lentamente. Uhum. Pois é. E, Flávia, então, Mário de Andrade, paulista, São Paulo, era o foco. Mário de Andrade foi um contista, romancista, crítico literário, folclorista. Você pode contar um pouquinho para a gente como é que de música, né? E um dos pioneiros, junto com Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, né, um poeta importante também que formava a tríade modernista, dos que organizaram a Semana de Arte Moderna, né, em São Paulo, em 22.
Mário de Andrade tem várias histórias, né? Mas uma que Macunaíma, por exemplo, que mais tarde vou comentar um pouquinho, teria sido um livro escrito em 6 dias numa rede do sítio dele em São Paulo, até por causa dos seus estudos em folclore, né? Então, um compilado dessas coisas que o Mário já trazia há um tempo. Mas da maior importância para o movimento modernista, né? Obras como Macunaíma, que são praticamente na prática as ideias do modernismo colocadas ali mais tarde, e, como você disse, múltiplo, né? Poeta, crítico, ensaísta, enfim. Pois é. Se a gente pensar que a Semana de Arte Moderna foi em 1922, que era na primeira, segunda década do século XX ali, e que tinha uma série de eventos importantes acontecendo, era um período turbulento. Tinha a industrialização de São Paulo, a guerra na Europa, a Revolução Russa, e, ao mesmo tempo, então, as universidades brasileiras elas estavam engatinhando ainda. E aí, com isso, havia um trânsito grande, né, de artistas da elite, que eram filhos jovens da elite brasileira, que iam estudar em Paris. A minha pergunta é o seguinte: como é que essa relação da Europa, de São Paulo, dessas revoluções todas, como é que isso influenciou esses artistas? Eu acho que é até um pouco curioso, porque tem esse estudo fora do Brasil, né? E uma influência, por exemplo, dos movimentos de vanguarda que aconteciam na Europa, então, cubismo, expressionismo, surrealismo, e, ao mesmo tempo, um desejo de romper completamente com uma influência europeia, vamos dizer assim, no que diz respeito a uma tradição, né? Academia, aquela poesia do século XIX, parnasiana, metrificada, rimada. Então, um desejo de construir uma coisa nova e que a gente parasse um pouco de imitar aquilo que estava lá fora. Então, construir algo novo e brasileiro, né? Mesmo sem desprezar, obviamente, uma herança que a gente tenha recebido de lá. Um movimento muito forte, que foi esse que teria origem na Semana de Arte Moderna, né? Ela não é o auge do modernismo, mas um início em que vários artistas se organizaram com essa ideia que eu acho que dá para resumir assim, na palavra ruptura, né? Romper com esse passado e trazer uma novidade, tanto para a literatura, quanto para a escultura, pintura, música, né? E criar algo novo. Obviamente não foi nada bem aceito no período. Pois é. Como é que foi assim, a recepção, a receptividade da burguesia que financiou a Semana de Arte Moderna? Eu não sei se houve tomate, mas assim, vaia o tempo todo. Era algo muito novo, né? Ainda mais para um Brasil do início do século XX. Assim. Então, e além de um... A gente pode falar que tem uma pegada rebelde dos modernistas, aí, provocativa. O próprio Mário, né? Mário com ódio ao burguês, Manuel Bandeira com poética. Tinha um pouco uma intenção mesmo de chocar a sociedade brasileira como um todo e tentar radicalizar aquilo ali. Então, eu acho que, como é normal, né, assim, no início do século, não foi um movimento visto com muito bons olhos. Eram arruaceiros. Monteiro Lobato mesmo entrou na polêmica com a Anitta, falou que aquilo não era pintura, né? Então, tiveram essas polêmicas. Tudo que fosse diferente do que era trabalhado lá fora não era aceito, né, por esse pessoal nessa época, né? Então, ser nacionalista, olhar para a arte local era algo não tão trivial, digamos assim. Sim. O Menotti Del Picchio, eles eram em 5, o clube dos 5, que mais, como é que eu posso dizer, que organizaram a Semana de Arte Moderna, né? Esse Menotti Del Picchio era um poeta, redator de jornal, e na sua fala na Semana de Arte Moderna, ele fala uma coisa que eu acho muito bacana, que é: queremos libertar a poesia do presídio cânoro das fórmulas acadêmicas,
dar elasticidade e amplitude aos processos técnicos para que a ideia se transubstancie, sintética e livre na carne fresca do verbo. Queremos exprimir nossa mais livre espontaneidade dentro da mais espontânea liberdade, sem artificialismos, sem contorcionismos, sem escola. Quer dizer, isso influenciou o Mário de Andrade a escrever Macunaíma? Conta para a gente como é que foi a história de Macunaíma, né? Macunaíma é a arte principal do movimento modernista? Eu não sei se é principal, mas, na verdade, a Semana de Arte Moderna é em 22, e seria o início desse movimento que vai ganhando corpo, até que, em 1928, Oswald de Andrade ele publica o Manifesto Antropofágico, né, que vai resumir um pouco, que foi amadurecendo e resumir um pouco a ideia do modernismo, que seria assim como os índios canibais, né, que existiram, se alimentavam da carne de outra pessoa da qual eles pudessem herdar algo de positivo, né, somente assim. O Oswald propunha que o artista brasileiro parasse de imitar justamente essa estética europeia do século XIX para trás, que eles chamavam até de tabela de cosseno, os parnasianos e tal, e ingerisse da Europa só aquilo que fosse bom para a gente, valorizando principalmente a cultura nativa, né, e dos povos originários, a cultura indígena, a cultura africana. Então, isso é uma proposta lá do manifesto que eu diria que o Mário colocou em prática no Macunaíma, né, porque é um caldeirão aquilo ali, né, de lendas do folclore brasileiro, lendas indígenas, africanas, religiosidade africana, criação de novos mitos, porque ele explica até a origem do futebol ali de um jeito completamente maluco, né? E faz esse caldeirão todo que seria um pouco a imagem desse Brasil que eles querem, né? A gente não é um europeu, né, em terra tupiniquim, a gente não é propriamente somente os povos originários, a gente não é o negro africano, graças a Deus é o cachorro caramelo, né, um pouco assim, que é o vira-lata, nesse sentido bom da coisa. E o livro vai mostrar essa fusão mesmo de todas essas culturas. Então, acho que ele, se não é o mais importante monumento do modernismo, é um dos que coloca em prática realmente a ideia, né, da antropofagia. E como é que foi essa questão do Mário de Andrade, dele viajar pelo Brasil? Que importância teve isso? É curioso, né, quando a gente fala da época que eles iam muito para a França estudar, era relativamente comum, lembrando, gente, guardadas as devidas proporções, que era a elite que tinha essa condição. Mas não era uma raridade que eles fossem. Agora, o Mário de Andrade nunca quis ir para a França, nunca quis ir para a Europa, ele quis viajar pelo Brasil. Como é que essas viagens, que influência elas tiveram? Qual foi a importância dessas viagens? Eu imagino que uma influência muito grande. Ele e um grupo de modernistas, né, que fizeram uma espécie de excursão por vários estados brasileiros. E acho que isso soma, né, uma investigação também na prática de um Brasil que é extremamente plural. E que, por mais que São Paulo fosse o nosso foco da indústria ou do café, né, pouco tempo antes, esse outro Brasil que está ali por fora, sempre muito negligenciado, né? Então, esse conhecimento de perto, eu acho que contribui para essa visão mesmo do que a gente é, né? E dessa pluralidade toda que está no Macunaíma e em outras obras dele. Em Macunaíma, há algumas passagens polêmicas, que talvez hoje em dia fossem fortes demais. Tem uma passagem onde, um trecho do livro, onde os irmãos de Macunaíma ajudam, né, segurando a Sique, a mãe do mato, a que o Macunaíma faça sexo com ela. Quer dizer, é um estupro. E tem uma outra passagem também, onde o Macunaíma toma um banho e ele fica branco. E nessa água onde ele se banhou, o segundo irmão dele toma banho também, mas a água já estava suja, do Macunaíma, então ele fica uma cor... Só as palmas. Fica parcialmente branco. Então, é uma coisa
pesada para os dias de hoje. Será que o Mário de Andrade seria cancelado? Eu acho que talvez, né, provavelmente. Eu penso que sem dúvida. Mas tem um simbolismo nisso, né? É interessante porque, eu não sei se todos leram o livro aqui, mas toda a história do Macunaíma, ele se casou com a Si, essa que ele estuprou justamente, né? Antes de se casar, ela é a chefe das Amazonas. E depois, eu não vou dar um spoiler aqui, né? Ela acaba morrendo, mas dá um amuleto para o Macunaíma, que é a Muiraquitã, uma pedra da sorte. Ele perde essa pedra, ela é roubada, e o livro todo seria a migração do Macunaíma para encontrar a Muiraquitã novamente. Assim como chefe das Amazonas, ela tem uma representação da Amazônia mesmo, né? E de uma preservação desse território. E é bem interessante que ela seja estuprada e se apaixone pelo estuprador, apesar da polêmica, porque daria para pensar também na nossa riqueza sendo levada embora, né, pelo colonizador e por vários povos que chegaram aqui, e muitas vezes a gente ainda preso e se submetendo, né, como influência desses países que vieram roubar nosso ouro. A CIA, eu acho que representa bem uma Amazônia estuprada e que ainda se submete, né, ao poder de outros povos mais ricos. Aí. Mas é muito polêmico. E a questão do banho, do embranquecimento? Isso das raças, né? A fusão, assim, é o negro, o índio, o branco, e quando o Macunaíma fica branco, do olho claro, ele fala, fiquei lindo, fiquei branco, né? Também como essa ideia da gente se achar um pouco inferior, talvez, né, a outras culturas, em vez de valorizar essa mistura e aquilo que é nosso. Assim. Acho que o livro tem muita simbologia, né? Não dá para ler só como a história, muita coisa escondida ali. E ele, enquanto branco, sempre tira proveito daquilo que o irmão conquistou, né? Então, mostra muito isso que ele faz com o outro irmão, esqueci o nome. Tem o Manaap e o Jiguê. O Jiguê, isso. Ele sempre tira proveito daquilo que o Jiguê conquistou e ele vai lá e se aposta, né? Principalmente das mulheres que Jiguê tinha conquistado anteriormente, né? E é isso do subtítulo, né? O herói sem nenhum caráter, assim. Também nesse sentido, sem uma característica definida, que é o brasileiro, mas também um pouquinho cafajeste, né? Porque é isso, a traição ao irmão, o jeitinho de sempre se dar bem nas coisas sem muito esforço, né? De deixar a culpa cair no outro. Tem uma hipersexualidade no livro, né? O Macunaíma brinca desde que ele é criança, né? Até o final da história. Então, eu acho que tem um retrato aí polêmico e bem variado do que seria um pouco essa alma brasileira, né? No que ela tem de caricato e no que ela tem de positivo também. Sim. Voltando ao Mário de Andrade, tem uma história, né, que contam. Mário de Andrade era uma figura muito controversa. Ele, ao mesmo tempo, era transgressor, mas ele era conservador. Ele era de uma família muito católica, os pais religiosos, né, frequentavam a igreja. E ele, em determinado momento, comprou um busto de Cristo, uma estátua, uma escultura de Cristo, feita por Brecheret, que era um escultor paulistano. Então, a gente tem ali a imagem. E o Mário de Andrade levou essa escultura para casa e os pais ficaram muito chocados. Foi, então, para o quarto, se isolou, e desse embate surgiu a ideia de escrever a Pauliceia Desvairada, que foi, então, esse texto do marco da Semana de Arte Moderna. O Brecheret, ele entra outras vezes no movimento. Até tem poemas do Mário de Andrade, citando Brecheret. E o Alexander, ele é uma pessoa que estudou muito Victor Brecheret. Então, eu queria que você contasse um pouquinho quem foi, afinal de contas, esse Brecheret.
Bom, gente, Vitor Brecheret, ele nasce em 15 de dezembro de 1894. Há uma controvérsia, né, se ele nasceu de fato em São Paulo ou se ele nasceu na Itália, em Farnese, se não me engano. Mas cita-se muito pouco. Ele ficou órfão muito cedo e em São Paulo, já em São Paulo aí, com a idade de seus 8, 10 anos, ele mora com seus tios, né? E muito similar à origem do Cefet, né? O Cefet ele vem do Liceu de Artes e Ofícios de BH. Vitor Brecheret estudou no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Que, inclusive, gente, se alguém tiver disponibilidade nessas férias agora de julho ir a São Paulo, no Liceu de Artes e Ofícios, na Rua da Cantareira, está ocorrendo uma exposição de obras e de ferramentas do Vitor Brecheret. Então, vou explicar um pouquinho mais dele, mas já lembrei, falei do Liceu de Artes e Ofícios. E o Vitor Brecheret, ele na sua adolescência, então ele trabalha na loja de sapatos do tio, e à noite ele vai estudar modelagem e escultura no Liceu de Artes e Ofícios. Ele passa lá não mais do que 2 anos, e até os próprios professores procuram a família, e dizem que ele tem tal potencial que talvez permanecer no Brasil, ele precisaria, de fato, buscar o conhecimento dos artistas lá de fora. Brecheret, desde muito novo, ele é muito fã de Rodin, que é o grande escultor da época, né, do pensador, e então ele segue para Roma. Mas ele não consegue ingressar na escola de Belas Artes. Então ele consegue um trabalho trabalhando com Arturo, fugiu o sobrenome dele, Daci, Arturo Daci, que é um grande escultor que desenvolve, faz as esculturas de muitas fontes, muitas obras, mas obras mais voltadas para o clássico, né? O clássico são aquelas obras que remetem às esculturas greco-romanas, né? Mas mesmo assim Brecheret devagarinho vai evoluindo e até ganhar, conquistar seu ateliê e sempre pensando em voltar para o Brasil. Bom, ocorre que ele volta para o Brasil em 1919. O Oswald de Andrade e a turma dele acabam por ir conhecer um escultor que eles não tinham conhecimento, que estava trabalhando no Palácio das Indústrias, recém-construído Palácio das Indústrias de São Paulo, que hoje é o local onde fica o Museu Catavento. Quem visita São Paulo e tiver crianças e adolescentes, eu recomendo. E lá eles se deslumbram com a forma de trabalho de Brecheret. E até acabam indicando ele para ser uma das pessoas a apresentar uma maquete para o Monumento às Bandeiras, que viria mais tarde, né? Em 1920, ele apresenta uma maquete do Monumento às Bandeiras, mas o monumento, ele passa 33 anos buscando das bandeiras, eles usam barba. Os indígenas, considerados como sendo catequizados, eles vão ter um crucifixo ao peito, e os mamelucos são aqueles que não têm nenhuma caracterização extra, mas tem a gente consegue ver um pouco do biotipo,
tá? Eu fiz o meu mestrado fazendo uma avaliação da conservação desse monumento, e são obras que eu ficando em pé ao lado delas, da altura do pé, eu atinjo mais ou menos a cintura. Então, eles têm pelo menos 3 metros a 3,20 metros de altura cada figura. E é muito interessante que é tudo esculpido em rocha bruta, tá? E eu até queria que a gente olhasse e visse muitas obras, né? Tem obras anteriores que são mais acadêmicas, mas ele tem as obras que seguem ao longo de sua produção, elas vão evoluindo e chegando até em obras até mais primitivas, né? Que é a questão de pegar um seixo, pegar um bloco de rocha e fazer um baixo relevo para transformar aquilo numa arte muito similar ao que os ancestrais aqui brasileiros mesmo conseguiram atingir. Então, o Vitor Brecheret, ele é um artista que evolui e se torna muito completo. O Vitor Brecheret, gente, ele foi premiadíssimo na Europa, né? E é curioso da gente pensar que talvez o Brecheret, o Mário de Andrade, a Tarsila do Amaral, a Anita Malfatti, que foi espinafrada pelo Monteiro Lobato, né? Eles chegaram a ser valorizados aqui no Brasil durante o movimento modernista, ou é uma coisa póstuma, assim, hoje em dia que a gente percebe a importância do movimento? Eu não sei se póstuma, mas com uma demora bem grande. A primeira edição de Macunaíma, por exemplo, o Mário de Andrade editou 800 exemplares só, né? E acho que demorou até chegar num símbolo que ele é hoje, assim. Então, acho que é muito comum isso aqui também, né? Manuel Bandeira mesmo, talvez tenha morrido na pobreza, sem tanto reconhecimento. Então, acabavam sendo muito reconhecidos por um grupo que participava daquilo, mas não pelo que é hoje, né? Assim, com o reconhecimento que tem hoje. A Anita Malfatti, a gente tem também um retrato, um autorretrato dela. Na década de 20 ainda não era bem recebido, né? Esperava-se muito mais aquela resposta do clássico, do mais tradicional. Então é uma escalada muito grande, né, que ocorre nesse período. E eu penso que Brecheret era um pouquinho mais aceito, né? Eu acho que o Brasil carecia de escultores e ele navegava, né? Tanto no acadêmico, no clássico, quanto no estilo particular dele. Então, em São Paulo, ele sempre esteve muito bem estabelecido, tendo obras aí ao longo da sua carreira, né, década de 40. Ele também é o autor do Monumento a Duque de Caxias, que já tem uma visão mais clássica. O cavalo é gigantesco, para vocês terem ideia. Foi ofertado, né? Foi o Liceu de Artes e Ofícios que fez o cavalo de bronze do Monumento ao Duque de Caxias e fizeram questão de fazer um banquete para 40 pessoas dentro da barriga do cavalo. Então as obras deles, essa obra é muito monumental. A gente passa lá em São Paulo, na Praça Princesa Isabel, vê ele lá em cima, nem imagina a grandiosidade do monumento. E já as esculturas que ele faz em volta, representando já a nação, os índios, né, as tropas,
Ele também faz muitas obras ali no Jockey Club de São Paulo, um baixo relevo apresentando o povo brasileiro, né? Então, Brecheret, eu acho que ele conseguiu ser um pouquinho mais livre na sua arte, né? Inclusive, né, eu não conheci em 2009, antes de iniciar meu mestrado, meu pai fez um transplante no Hospital das Clínicas. E o Cristo e as obras de arte que estão instaladas na capela do Hospital das Clínicas são de Brecheret. E eu estive ali, né, em alguns momentos de oração e tudo mais, e tinha visto que belas obras eram aquelas, mas não tinha conectado uma coisa com a outra. Então, Brecheret ele tem um pouquinho mais de campo. Até o Rui Barbosa, né, ele não desdenha tanto da arte dele quanto fez dos literários, né? Perdão, Monteiro Lobato. Ele desdenhou mais dos escritores do que do escultor. E da Anitta, né? Mas tem uma coisa, não sei se é real isso, que enquanto outros escultores iam cada vez mais diminuindo uma escala das obras, que ele foi um dos únicos que continuou monumental, né? Que esse cavalo deve ser uma coisa impressionante. É impressionante. E foi até uma pergunta que durante meu momento de pós-graduação eu me fiz, sabe? Por que se extinguiram os escultores da pedra, da rocha, sabe? Por que a gente não tem mais hoje os grandes monumentos, projetos como esses, né? Como Monumentos Bandeiras? É interessante que a arte ela deu uma guinada e escultores assim que entendem da cantaria praticamente não existem mais, né? A UFOP mantém um professor lá que dá uma aula de cantaria, mas é muito raro. E isso, eu acho que talvez seja uma característica da mudança, da evolução. O que é cantaria? Cantaria é a arte de talhar a pedra, né? De talhar na rocha. Eu acho bacana da gente perceber que 100 anos atrás, esse movimento já tinha talvez, não sei se era proposital ou não, mas já tinha essa questão de preservar o patrimônio do país, não é, Flávia, assim, do Brasil mesmo, né? De ter uma característica nacional, de buscar de volta, né, esse patrimônio que ficou um pouco soterrado, assim. Acho que é o que o Macunaíma, por exemplo, pretende ali, né, nessa reunião de mitos, de lendas, de religiões, esse sincretismo, né, de tudo que é cultura ali, é um pouco um resgate desse patrimônio imaterial que a gente foi perdendo. É até interessante, vocês dois paulistanos vão me desculpar, mas tem uma passagem do livro que o Mário de Andrade, o Macunaíma vai para São Paulo procurar a pedra, né, da sorte, e antes de ir ele resolve esconder a consciência dele numa ilha, né, com medo de ter a sua consciência perdida. E aí, em parte, pela questão do dinheiro, mas, em parte, também pela cultura da cidade, né? E acabar com esse patrimônio nativo, que é um pouco o que aconteceu, de certa forma, né? E ele volta de São Paulo, infelizmente, ele não acha mais... Ela foi roubada por um venezuelano, se eu não me engano. Ele não acha consciência mais, né? E você falando do patrimônio imaterial, né, que é o passado por Mário de Andrade, enquanto Vitor Brecheret contribui para um patrimônio fixo, imóvel, na cidade onde o modernismo está representado, né, em diversas obras, como Monumento às Bandeiras, Depois do Banho... Cemitério, né? A gente tem o sepultamento, né, no Cemitério da Consolação, gente. Ele tem roteiro para você conhecer as obras de arte que estão ali dentro. Então, a gente pode visitar o Cemitério da Consolação em São Paulo e conhecer as obras de arte, da qual o Vitor Brecheret tem duas ali dentro, né? O Grande Anjo e o Sepultamento, que lhe deu um prêmio em Paris. Então, a gente tem um modernismo físico brasileiro representado em São Paulo, lá por Vitor Brecheret. E não só em São Paulo, né? Ele tem obras em outros locais, né? Até no Canadá. Agora eu queria abrir para vocês, para alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ela vai te levar
o microfone ali. Parabéns, né, a mediadora, os dois palestrantes. Achei muito interessante, porque, enquanto bibliotecária, eu vi direitinho tudo sendo construído, né, o cenário de São Paulo, né, o modernismo, as esculturas, a linguagem modernista, e principalmente essa simbologia, né? Europa versus Brasil, o importado versus o nacional. E aprendi um pouco mais sobre o Brecheret. Achei muito interessante essa mudança dele, né? As fases dele. E eu acho que nós somos privilegiados aqui em Araxá, né? De ter pessoas cultas, que contribuem com a cultura, né? E que fazem, num pequeno espaço de tempo, eu ler um livro, eu viajar a São Paulo, eu visitar a Amazônia e conhecer diversos monumentos, né? E ainda aprender um pouco sobre rochas. Então, parabéns. Desculpa, inevitável, gente, em função da formação. Mas é ótimo. Eu falo que eu não sei se esses eventos culturais são encontro de diferentes ou encontro de iguais, né? Eu acho que tudo multiplica para a gente que está assistindo. Muito obrigada. Obrigada. Eu fico pensando, o Edilson. Eu fico pensando, Iris, que hoje em dia alguém que escreve um romance é um corajoso, porque está indo contra a corrente, não é? De prender. Quem é que hoje em dia fica sentado lendo alguma coisa lenta que tem que ser digerida em tempos rápidos, onde as conversas são rápidas, onde as imagens são rápidas, os textos são rápidos. Então, o fato da gente estar aqui pensando um pouco, conversando, é uma vitória, né? É uma coisa muito bonita. E só para complementar, que é uma delícia, né? Assim, porque a gente achar, mesmo antes de estar aqui, um tempo para conversar sobre isso, acho que já não tem mais esses encontros, né? E foi maravilhoso. Sem dúvida. O Alexander, você é um geocientista com doutorado em geologia, você representa lá no Cefet a parte robusta, técnica, tecnológica, e você chega naquela escola, desde lá ensinar nome de rochas para alunos, você faz isso e monta um teatro, entendeu? E você está aqui junto com a Flávia, super especialista no assunto da área, a Birgit, que faz o meio termo, ela é física, mas tem doutorado na educação, o mais é só um jeito de falar, tá? E aí você vem aqui falar e me chama a atenção que hoje em dia as coisas estão se polarizando muito em vários setores. E uma das polarizações que eu vejo numa escola como a que nós trabalhamos, é essa área técnica, sabe? E a área de humanas. Muito pessoal da área técnica que não curte, alguns chegam mesmo a torcer o nariz para a área de humanas, e de repente você traz para cá um conhecimento técnico, você fez uma conservação, um trabalho de conservação, é isso mesmo, da obra do Brecheret lá. Eu queria, então, te perguntar duas coisas.
como que isso se deu em você? Como que você procura passar, o que incentivou você a passar isso para o pessoal e trabalhar juntamente com a Flávia, de você fazer esse trabalho todo lá legal. E a outra coisa é o seguinte, você conseguiu ver as linhas do Vitor Brecheret no seu K? Sim. Não é o K atual, é o K que eu tinha antes. Primeiramente, eu fui aluno do Cefet de São Paulo. Eu fui um aluno que teve a oportunidade de ter um ensinamento aí do curso técnico na área de construção civil, o que me fez tanto evoluir para a área dos materiais, que é o que me levou às geociências, quanto ter sempre uma apreciação muito grande pela arquitetura e pela arte. Desde jovem eu apreciava música, tudo mais, e as artes é algo que me acompanhou ao longo da vida. Só não estudei artes, talvez por ser direcionado pelos meus pais, aquela coisa de não vá nesse caminho que talvez você não tenha como pagar seu alimento. Mas é interessante a gente pensar que mais à frente, depois que eu terminei as geociências, apareceu a oportunidade de trabalhar com a conservação da arte, a conservação do patrimônio, a conservação da arquitetura. E aí eu poderia usar aquela aplicação técnica da geologia, das geociências, da petrologia, na arte. E aí usei um método científico físico, mas para poder estudar um monumento de alguém, seja fisicamente, você tem que estudar o artista. E aí conheci Vitor Brecheret, conheci as obras dele, né? As linhas, né, de Vitor Brecheret, ele pega, faz círculos, vai conectando os círculos. É muito similar ao Ford Ka, né, Edilson? O Ford Ka, a primeira versão dele, não é tudo feito sobre curvas, né? A gente não tem retas naquele carro, é interessante. E realmente Vitor Brecheret tem as esculturas de Vitor Brecheret têm isso. Talvez por isso que eu goste tanto do Ka daquela versão. Gente, obrigada. Nosso tempo terminou. Um bom domingo para vocês. Obrigado, gente. Muito obrigado a todos.